Oi pessoinhas, estamos aqui com mais um livrinho, porque essa parte eu tô adorando muito, porque eu sou muito adepta a livros, né? Muito adepta a livros, a gente tem um armário que até caiu por peso. Mas eu acho que livros é uma boa pedida, como sempre, mesmo os artigos, não é algo que você dá pra fazer como parte única do seu estudo, mas serve para te abrir os olhos, trazer novas ideias e saber o que pesquisar. Né? Exatamente. Ele te orienta. Então, o livro é aquele conhecimento que está pré-estabelecido, que está certo. Exatamente. E que você pode complementar com a sua própria experiência. Né? E tem a parte da bibliografia, que ele sempre traz um monte de artigos, então pode ser que às vezes o livro não me interesse em absolutamente nada, não tem nada que me agregue, porém, na hora que você vai vendo os artigos que usaram para fazer o livro, sempre tem algum assunto ou outro que era o que eu estava procurando, que isso me leva a outro, então ele serve... Sempre agrega, né? Sempre agrega, exatamente. Livro eu gosto muito, porque é uma compilação de coisas que às vezes facilitam o seu início de estudo, tá? E agora a gente vai falar de mais um livro de fios. Só que esse livro de fios não veio de um coreano, por incrível que pareça. Este daqui é Atlas Ilustrado de Fios Faciais e Corporais, que é da Napoleão também, né? Que ela entrou muito forte nessa área, né? Então Napoleão junto com a Quintessência, eles entraram muito forte nessa parte dos livros de harmonização. E esse livro aqui é mais um daqueles, olha como eu faço, né? Tirando qualquer tipo de crítica. Aqui a autora, Vilma Padim, ela mostra exatamente o protocolo clínico dela, desde a avaliação do paciente, desde a primeira consulta do paciente até o planejamento. Então ela não... Anamnese, ficha clínica, fotografia. Recebimento do paciente, como que você conversa com o paciente na consulta. Sim, mas também não é um livro que eu consideraria um livro chave ou um livro básico para você começar os seus estudos em fios. Por quê? Porque aqui a gente está tendo uma visão da clínica dela, do ponto de vista que ela realiza, como ela realiza, e até os protocolos, o passo a passo clínico, deixa um pouco a desejar. E até porque, só para vocês terem ideia, é um protocolo que ela desenvolveu. Tá? É um protocolo estabelecido por ela em 2004, depois teve uma adaptação em 2007, mas é exatamente isso que o Rogério falou. É um livro de olha como eu vi uma Padim faço. Então ela mostra qual que é o dia a dia da clínica dela, basicamente a técnica que ela descreveu, né? Então isso pode agregar de fato, mas é o que eu falei no outro livro de fio. Livro de fio, em todas as ideias é mais ou menos assim, é a visão do autor de como fazer o planejamento e o procedimento, tá? Isso não tem regra, fios não tem regra, isso pode adicionar, mas esse livro basicamente ela descreve o que ela faz. Sim, e tem um aspecto interessante que eu achei bem interessante, né? Que vocês já devem ter ouvido falar de fios russos, fios búlgaros, etc, etc. Na verdade, fios búlgaros é uma técnica de um autor chamado Serdev, Nikolai Serdev. E ela usa muito, a técnica dela, o próprio que ela descreve aqui no livro, é uma técnica derivada do próprio Serdev. Então é um material interessante, porque a gente tem muito poucas publicações sobre a técnica de Serdev. É uma técnica interessante, clinicamente falando, então a gente tem resultados de médio e longo prazo, né? Não tem indicação plena para todos os casos, todas as situações, mas, por exemplo, suco nasolabial tratado com técnica de Serdev, você resolve de fato, o negócio fica estável durante muito, muito tempo. Então é bacana. Ela adaptou algumas técnicas de Serdev já a um fio especulado próprio dela, que é facelifting, né? O nome do fio, biolifting. Eu vejo agora daqui a pouquinho, eu não vou lembrar, mas que é bacana, é interessante, né? Se a gente olhar aqui a parte do cardápio... E assim, é aqui um pouquinho daquele negócio, sabe? A gente pega uma técnica já existente, porque sábio foi quem disse que nada se cria, tudo se copia, né? Então, técnicas já existentes, e ao invés de fazer uma entrada aqui, faz 3 milímetros para baixo e ela dá o nome dela. Sim. Na maior parte das vezes é isso que acontece. Mas aqui no caso, chama Fiberlift. Fiberlift. Aqui no caso, na verdade, ela tem um fio específico para fazer a amarração junto como ela protocolou, né? A amarração é parecida com o Serdev, usando esse fio adaptado dela, né? Desenvolvido pela própria autora, né? Por isso que no comecinho que a gente acabou de falar, é um livro de como eu faço.
né, você vai entender como é que é a adaptação das técnicas baseada nisso. Mas isso não quer dizer que é ruim. Não estou falando que é ruim, de modo algum. Na verdade, a gente tem que entender como a pessoa encara, né? Como o profissional encara a técnica. Eu só acho que tem livros que fazem a gente pensar, que fazem a gente entender o planejamento e absorver a ideia. E tem livros que, assim, olha como eu faço, para quem quiser reproduzir, é um bom livro, certo? Mas não é um livro que faz você pensar em raciocinar na mecânica do uso de fios. Sim, ela passa protocolos, né? Tem muitas imagens, muitas imagens, então vocês observando aqui, ele é riquíssimo de fotografias, então ela tem uma casuística muito grande de traçados, ó, tem fios de corpo, né? Tanto o título do livro mostra, para pandeiros, veja só. Então, e para alguns isso aqui que o Rogério mostrou já ia ser suficiente já para vender o livro, né? Exatamente. Porque ele mostra a aplicação em bumbum, como é que é o resultado, barriga, braço, joelho, enfim. Ele ensina uma parte corporal. Talvez só isso já vale a pena o livro para algumas pessoas. Pois é para auto-aplicação. Mas enfim, é um livro que não tem tanta didática, mas mostra mais ou menos o protocolo de marcação. Não dá um passo a passo clínico, mas dá um passo a passo de como ela atua, né? Então veja só, como é que eu vou fazer o meu diagnóstico, um pouquinho mais para frente, como que ela faz a avaliação em consulta, depois ela vai para uma ficha clínica, como ela desenvolve a ficha clínica. Então é um passo a passo da própria prática da autora, que é a Vilma Padim, né? É um passo a passo técnico disso. E tem uma série de protocolos e casos clínicos com alguns traçados, então mostrando indicação, mostrando qual que seria os tratamentos sugeridos nessas situações, e ela pega até inclusive alguns pacientes que estão naquele limite da indicação de fios, né? Sim. Que a gente talvez não indicasse fio, fosse para um bioestimulador, fosse para um peeling um pouquinho mais agressivo, o fio talvez não fosse algumas indicações. Esse aqui é o fio, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Ele tem um formatinho um pouquinho diferente aqui, ó, de polipropileno, então não é um fio absorvível. Né? E a própria técnica dela usa as próprias agulhas de Serdev. Aqui eu acho que tá aqui a agulha. Ah, tá aí? Tá pra cá. Ó, em braço, tá vendo? Ó, mostrando a técnica de aplicação em braço. Bumbum novamente. Aí ela mostra quais são os possíveis ancoragens. Aí, parte interna de coxa. Ó, parte interna de coxa, joelho, braço. Ela mostra o braço bem é o músculo do tchau. Ela mostra bem a parte... A parte por colo, rosto, olha que tá aqui, ó. Fazendo cerclagem, né? Fazendo o fechamento de asa de nariz. Ou até arrebitando o nariz, né? Cadê aquela menina que tem o nariz? Não, isso aqui é da cerclagem. Mas tem um caso, esse daqui, olha. Resultado muito bacana, né? Dá pra ver o antes e o depois aqui, ficou brutal, né? Apesar de que, dependendo do material que você usa, acaba cedendo relativamente rápido, mas ficou arrebitadinho bastante o nariz, né? Mas veja que não tem, por exemplo, vamos pegar nessa parte do nariz. Ela mostra que está traçando, mas não traça de fato. Então, por isso que eu estou comentando, que não é de fato um livro de técnica, assim. Ela está mostrando, a gente marca o nariz, beleza. E aplicou, olha como ficou legal. Só que como que aplicou, né? Não tem essa parte do como. Não explica com detalhes, assim. Então, é para quem já faz de fato, tem a ideia e a pessoa pode reproduzir se ela já souber trabalhar com isso, né? Sim, olha aqui a instrumentação, usando técnica, ela está inclusive de Serdev, né? Ela aqui está usando aquele fiozinho amarelo, que é o fio búlgaro clássico, né? Sutures. Então, aqui é usando fiozinho de poliamida. Enfim, é um livro bacana, tá? É interessante, mas põe na cabeça que não é alguma coisa também se você está num nível básico. Esse daqui acaba sendo um livro muito mais indicado para quem já está no estágio para frente, ou até mesmo quer desenvolver uma técnica complementar, como essa suturas de Serdev, porque ela mostra alguns protocolos, algumas abordagens. Região de sobrancelha, o protocolo dela é praticamente a mesma lógica. Lift de sobrancelha, que a gente agora está na moda do Fox Eyes, que é feito só diretamente aqui na porção superior, então não mexe nada nessa porção de fronte, traciona só a região superior. São técnicas interessantes, mas desde que você já tenha algum traquejo nessa... Exatamente. Traquejo nesse uso de fios. Tá? Então você quer lembrar os aluninhos? Não pode lembrar você, porque você é muito mais bonitinha falando isso. Então assim, olha, para quem é aluno do Instituto, seja da parte EAD quanto do curso presencial, porque nós temos os dois no Instituto, ou mesmo quem é assinante do ROF com você, consegue um grande desconto. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links
do Hof com Você, inclusive nos nossos grupos, e quem quiser comprar algum desses livros, a gente não vende, tá? Isso aqui é só uma ajuda, porque os alunos perguntavam muito pra gente que livros eram bons comprar para que tipo de assunto. Então aqui a gente teve uma ideia de mostrar para vocês, porque isso inclusive depende do grau de evolução de cada um dentro da própria harmonização, tá? Por isso que eu falo que não tem livro ruim, tem livro que se adapta ao seu estágio de evolução. Então, se vocês quiserem, aqui embaixo a gente tem um livreiro que sempre acompanha a gente nos cursos do Instituto, e ele consegue dar um desconto ótimo para vocês, tá? Então vocês só mostrem certificados ou comprovante, EAD ou presencial, qualquer comprovante que você já foi aluno nosso, ou que é assinante do Hof com Você, e aí entre em contato com ele, ou até você que não é, pode entrar em contato com ele da mesma maneira, que ele tem os livros para fornecer para vocês. A gente não vende, não adianta procurar a gente, porque já recebemos ligação no Instituto querendo comprar o livro. A gente não é o objetivo. Tá, isso aqui é só para ajudar vocês de fato, e para quem não tem contato de livreiro, a gente fornece um aqui embaixo, tá bom? Até o próximo livro. Tchau, até o próximo.